A economia colonial. Vamos falar sobre umas características gerais que caracterizavam a nossa economia. A nossa economia participava do sistema capitalista nascente, ou seja, ela era baseada em lucro. Ela era uma economia complementar de Portugal, ou seja, não servia para a gente conseguir as nossas próprias riquezas e ficarmos ricos com isso. Não. Servia para deixar a nossa metrópole, Portugal, ainda mais rico. A gente não produzia aqui tecido, a gente não produzia aqui artigos de luxo. Não, a gente produzia o básico do básico. A gente tinha aqui pau-brasil, cana-de-açúcar, mais pra frente ouro, depois café. Era tipo bem rural. Era especializada apenas nisso, em atividades agrárias. A nossa economia também era dependente da metrópole. A gente não conseguia produzir as coisas sozinhos, a gente não conseguia dar o desenrolar das coisas sozinhos. Era tudo a metrópole que nos ajudava, que fazia com a gente. A gente só conseguia produzir dinheiro com o dinheiro da metrópole. A gente era totalmente extrovertido. Não extrovertido de, yay, vamos lá, vamos arrecadar dinheiro. Não, era extrovertido de que era totalmente voltada para fora. Por causa do Pacto Colonial. Lembra do Pacto Colonial? O Pacto Colonial, ele consistia na balança comercial favorável e na relação de metrópole e colônia. A colônia dava matéria-prima para a metrópole produzia e devolvia cobrando da colônia. Então, assim, a gente vai dar o nosso pau-brasil, a metrópole vai pegar o pau-brasil e fazer algo de útil com ela e depois vai vender pra gente. Como se não fosse nosso, né? Mas ok. A economia nossa também era predatória. O que isso quer dizer? Ela não se importava com a natureza. Ela, era uma relação de caça e caçador. A nossa economia utilizava práticas agrícolas muito rudimentares, como a queimada. A gente também utilizava o sistema latifundiário, que são as sesmarias. Relembrando, latifúndios são pedaços grandes de terra. A gente também utilizava monocultura, que é a criação de apenas um produto nessa terra. E a gente também utilizava o trabalho escravo. O trabalho escravo começou a se intensificar de verdade aqui no Brasil só em 1538. Mas isso não quer dizer que não existia escravidão antes. Na verdade existia. Em 1440 já tinha. Você já se perguntou como é que conseguiam fazer esse tráfico de gente? Como é que isso acontecia? Então, era mais ou menos assim. As tribos lá da África tinham muita rixa entre eles, então eles brigavam demais. E quando uma tribo conseguia capturar a outra tribo, eles vendiam os capturados, porque a tribo rival era como se fosse um nada para eles. Daí os portugueses e os europeus se aproveitavam dessa condição e compravam e traficavam, porque assim, super normal, né? O trabalho escravo, ele era super lucrativo. A economia colonial passou por várias fases. Por exemplo, a da cana. Depois teremos a economia da mineração. Mas sobre isso falaremos numa próxima sessão. A cana-de-açúcar era super lucrativa. Ela se estabelecia através de uma aliança comercial entre Portugal e Holanda. A Holanda vinha aqui para ajudar a gente na produção de açúcar. Ela aconteceu do século XVI até o século XVII, mais ou menos. O apogeu foi em 1570 e durou até 1650. Foi a cana mais ou menos que colonizou o Brasil. Daí você deve estar se perguntando assim, como o açúcar pode colonizar um país? Como é que o açúcar pode povoar? Daí eu lhe explico. Que assim, ó, a cana, ela tem uma baixa produtividade. Você plantar a cana demora e demora e demora. E isso era muito legal pro Dom João III, que era o rei de Portugal. Porque isso fazia com que as pessoas ficassem aqui por mais tempo. Isso povoava o Brasil. A cana, ela era principalmente situada no litoral. Ela se baseava no sistema de plantation. Plantation é aquelas características básicas: latifúndio, monocultura, extrovertida e mão de obra barata. A cana-de-açúcar já tinha uma produção manjada. O pessoal já sabia como produzir a cana, por isso que era super favorável. Ela também tinha uma facilidade de se procriar aqui no Brasil, porque as condições do território brasileiro eram super
super favoráveis a essa produção. Eles também tinham muitos escravos para ajudar em todo esse processo. A cana-de-açúcar recebia dinheiro dos flamengos. What? O que é flamengo? Flamengo é um sinônimo de holandês. A Holanda era o nosso principal investidor de açúcar. A gente também tinha mercado consumidor. Além do óbvio consumidor Portugal, todo mundo lá da Europa queria açúcar. E a gente exportava. Foi com a cana que os núcleos de engenho começaram a surgir, né? Agora vamos pular alguns anos para a crise da metade do século 17 que a cana sofreu. Os holandeses foram expulsos do Nordeste, só que consigo eles trouxeram uma mudinha de cana-de-açúcar. Eles foram lá para a colônia dele, as Antilhas, e plantaram açúcar. Daí a gente teve um concorrente. A diferença é que assim, o açúcar antilhano era muito melhor e tinha um preço muito mais legal. Então assim, era muito difícil de competir. Tanto que daí diminuiu o preço do nosso açúcar para tentar competir, né? E aumentou o custo de produção para tentar fazer melhor. Só que daí isso deu uma total crise, uma decadência assim, sem fim. Tanto que a cana-de-açúcar nunca foi mais tão forte aqui no Brasil. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha lhe ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e Zaz a Deus!